o número de pessoas que consumiram drogas nos últimos 10 anos aumentou 23% em relação à década anterior. Esses números foram divulgados pelo Relatório Mundial sobre Drogas 2023. Outro dado preocupante é que quase 40 milhões de pessoas sofreram algum tipo de transtorno associado ao uso de drogas. Um aumento de 45%, gente. O relatório afirma ainda que a disseminação das drogas atingiu patamares sem precedentes, ao mesmo tempo em que as redes de tráfico se tornaram cada vez mais ágeis. Números que a gente falou agora, esses números são preocupantes, que revelam como as drogas são um desafio para quem? Para as famílias, para a saúde pública, também para a nossa segurança. E esse vai ser o assunto agora que a gente vai debater. Eu conto com a sua participação. Aqui no nosso estúdio eu recebo o professor da UFES, o psiquiatra Dr. Valdir Campos. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde. A gente também recebe aqui o professor do curso de mestrado em segurança pública da UVV, Marco Aurélio. Muito obrigada também pela sua presença, professor. Seja bem-vindo. E o Franklin Nunes, que ele vai contar, vai dar o relato dele sobre as drogas. Você iniciou nesse mundo com quantos anos, Franklin? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Roberto, tudo bom? Eu iniciei tinha aproximadamente aí 15 anos de idade. O que te motivou? Esse período foi um período de mais amizade, né? Mais amizade, influências, e pessoas chamavam para participar de festas, eventos, em outros locais, né? Até alguns locais mais reservados, e que já tinha um grupo já assim, já meio formado ali, né? Já sabia tudo o que rolava naquele grupo? Já sabia tudo. Eu era o único que não sabia o que rolava, né? Mas me chamaram e eu comecei a participar, né? Dessas festas, desses eventos, desses convites. E ali começou-se o primeiro início, né? Se iniciou ali, naquele momento. Você começou com a maconha e qual foi a pior droga que você chegou a usar? Aí eu iniciei com cigarro, com bebida, e depois passei para o Fristo, né? Que era uma mistura com um pouco de cocaína com a maconha. Depois eu continuei com a maconha pura e depois passei para a cocaína. Quais foram os prejuízos que isso trouxe para a sua vida, Franklin? Tive muitas perdas. Primeiro, perda de si mesmo, né? Que é a falta de autoestima, já não tinha mais autoestima, já não tinha mais aquele comprometimento, aquela responsabilidade. Eu comecei a ter também conflitos no relacionamento da família, né? Com o meu padrasto, com a minha mãe, né? Com as minhas irmãs. E ali começou a surgir, né? Vários conflitos, né? Isso foi até quantos anos? Eu fiquei praticamente uns 6, 7 anos, né? Envolvido. Doutor Valdir, assim como o Franklin, toda semana a gente recebe aqui alguém que tem um relato muito parecido. Quantas famílias estão se identificando com a fala dele? E aí a gente traz essa análise, um aumento de 23%. O que está por trás disso? O que tem motivado esse número cada vez maior de usuário de drogas? Então, apesar das drogas tradicionais advindas das plantas, né, como a maconha, a cocaína, os opioides, nas últimas décadas tem surgido o que nós chamamos de novas substâncias psicoativas. Então, essas novas substâncias psicoativas, elas imitam o efeito dessas drogas tradicionais. Então, muitas delas têm o efeito mesmo. São canabinoides sintéticos, têm ação muito similar aos opioides. Aí entra, né, que surge o fentanil, similar fentanil. E então, essas drogas hoje, elas ampliaram muito, elas são vendidas até sem prescrição médica. Surgiram muitos produtos que são vendidos nas farmácias
e sem qualquer prescrição médica. Então, isso aí é que vai justificar, então, um aumento acentuado das drogas. E aí a gente mais, só terminando, quanto mais drogas, então, né, a gente tem, mais pessoas vão utilizar as drogas e maiores serão os problemas advindos disso aí. Até porque a gente sabe que começa com uma, vai tendo curiosidade de partindo para outras e assim o mercado vai só crescendo, né? Isso. A descrição do Franklin, ela é característica. Vamos dizer assim, é figura de livro, né? Geralmente, as pessoas começam usando as drogas lícitas, o cigarro e o tabaco, e isso é de pesquisa, né? Nós temos pesquisa no país já mostrando que as pessoas começam a usar, os jovens, né, começam a usar as drogas lícitas por volta dos 12 anos e meio de idade, começam usando o tabaco, o álcool. Lá pelos 13 anos já estão usando, então, a maconha e os inalantes, né, cola e tudo mais. E lá pelos 14 anos já estão usando cocaína e crack, né, que isso é devastador. Então, existe um histórico, um percurso que a pessoa vai seguindo, né, por causa do que o Franklin bem frisou no caso dele, as pessoas são influenciadas, então assim, por os pares, né? Os jovens, para adentrar em algum grupo, muitas vezes eles precisam de fazer uso dessa substância, senão eles não entram para esse grupo. Então aí essa influência faz com que a pessoa seja pressionada, então, a utilizar aquela droga. Então, já que tem essa relação, professor Marco Aurélio, cresce o número de usuários, aí ao mesmo tempo cresce o número de drogas sendo ofertadas no mercado para atender também essa demanda, e isso alimenta esse comércio. De que forma que isso é refletido na nossa segurança? Então, sim, aumenta a oferta porque é um grande negócio, dá dinheiro, né? Aumentando a oferta, como o doutor falou, aumenta o consumo. Né? Então, que abaixa o preço também, né? Então, quer dizer, a gente antigamente, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, para comprar um celular era muito difícil, né? Agora todo mundo tem. Então, quer dizer, você aumenta muito a oferta, o preço cai, e isso torna a substância mais acessível para as pessoas. E aí tem a questão de que, né? A gente tem, na segurança pública, o problema se concentra muito nas drogas consideradas ilícitas, né? Então, o álcool, por exemplo, é um grave problema de saúde pública, né, doutor? Exato. Mas, né, você tem propaganda de álcool na televisão o tempo inteiro. A gente tem o caso dos Estados Unidos, né, da lei seca, que quando proibiram o álcool se tornou um problema de segurança pública, inclusive com grandes criminosos da história dos Estados Unidos que se desenvolveram graças à proibição do álcool. Porque ao proibir, tornou ele mais lucrativo. Né, tirou a regulação, né, e aí as pessoas começam a vender bebidas alcoólicas sem nenhuma qualidade, sem nenhum controle de qualidade, o que acabou piorando a situação nos Estados Unidos até que a lei seca foi revogada. Então, o comércio ilegal desses entorpecentes está aumentando cada vez mais porque é um grande negócio, e aí gera os problemas de segurança pública, porque tudo que está fora da normatização do Estado vai gerar problemas, né? Então, você pega um empréstimo no banco, você tem uma série de proteções para quem deu o crédito e para quem contraiu o crédito, né? Agora, você pega dinheiro com agiota? Não, né? Se você não pagar, ele vai mandar uma pessoa armada na sua casa. Então, se você compra uma substância na farmácia, você tem uma regulação. Você sabe de onde veio a substância, sabe, né, qual o controle de qualidade, tem imposto sobre ela, você tem regulação da Anvisa, do Estado. Se você tem um mercado absolutamente ilegal, ele é totalmente descontrolado. Então, ele é muito mais lucrativo, ele é muito mais violento e ele vai gerar problemas mais graves ainda de saúde pública e vai repercutir na segurança pública também. Então, é um debate que a gente precisa fazer, o mundo precisa fazer, como lidar com essa situação, né? Porque a forma como a gente está lidando, pelos números, inclusive, a gente vê que não está melhorando, né? Então, penso que é isso que é importante a gente discutir também, né? E a gente precisa prestar atenção a respeito também das consequências que isso traz para o próprio indivíduo, porque de acordo com esses dados que a gente mostrou hoje, quase 40 milhões de pessoas sofreram algum tipo de transtorno associado ao uso
das drogas. Quais são esses transtornos que podem surgir, doutor? Que às vezes a pessoa, o jovem, adolescente, pensa ali na onda, está pensando no momento, naquele efeito que depois o Franklin vai falar para a gente que é uma falsa sensação de prazer, né, Franklin? Mas isso depois traz consequências para a própria saúde do indivíduo. Sim, veja bem, as pessoas usam as drogas, né, porque de fato elas geram um prazer inicial, só que depois tem um preço a pagar por causa disso aí. Então, as drogas, vou pedir licença aos telespectadores, assim, quem quer ficar doido? Se você perguntar assim, você quer ficar doido? Ninguém quer ficar doido. Você pode perguntar a qualquer pessoa, você quer ficar doido? Ninguém quer ficar doido, né? Doido é o psicótico, né? O quadro grave na psiquiatria. Mas as pessoas usam drogas para ficarem loucas, doidas. Então, as drogas, elas mimetizam os quadros psiquiátricos. E se a pessoa já tem uma vulnerabilidade, quer dizer, uma tendência a desenvolver algum transtorno mental, essa droga vai ser um gatilho. Então, existe uma relação muito próxima, né, grande assim, do uso de drogas e dos transtornos mentais. Então, pessoas com transtornos mentais, por exemplo, transtorno afetivo, com depressão ou bipolaridade, elas são mais impulsivas, né? Elas têm humor, muitas vezes, quando entram em crise, mais exaltadas e acabam até tendendo a fazer consumo de substâncias também. O que vai acontecer, que a gente até viu na reportagem anterior, que as drogas vão, então, piorar esse problema do transtorno mental. E piorando o problema do transtorno mental, a pessoa vai também piorar o problema do consumo de droga. Aí nós temos o que nós chamamos de comorbidade. A pessoa tem duas patologias para ser tratada, né? Então, quando ela chega para a gente, vai tratar só a questão, muitas vezes, da droga, mas vai tratar também a questão de um transtorno mental que é de base, que está por detrás disso tudo aí. E que ninguém comenta, né? Os amigos na roda comentavam isso com você? Não. Não? Não. No início, você tinha essas sensações que o adolescente, que o jovem busca de ter essas alucinações? Como é que era isso? Eu comecei a trocar, né, o dia pela noite, né? Trocava o dia pela noite, né? Saía numa sexta, quinta-feira, ia ficar 2, 3 dias fora, e fora os horários que não batiam, né? Chegava sempre meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, a madrugada toda, até 3, 4 horas, às vezes amanhecia o dia. E quando chegava na segunda-feira, aí começava a vir os transtornos, né? Porque o corpo já não estava bem, né? Já existia muita falta em si no corpo e no relacionamento com a família, né? Em si mesmo. Na hora da onda, você super gostava. Tava legal. Aí depois vinha a baixa. Depois vinha a baixa. Aí dores de cabeça, dores no corpo, uma insatisfação, um incômodo muito grande no corpo, tentando tomar remédio para passar aquela lombra, né? Algumas dores também no estômago, enxaqueca, dores constantes. Mas em si, quando ia chegando no horário de 6, 7 horas, 9 horas da noite, começava a vir, né, os primeiros sintomas, o efeito, né, de possuir aquelas drogas, o corpo em si ele desejava, né, que eu participava daquilo ali, entendeu? Se começava a sentir falta, né, da cocaína, do efeito da droga. E aí, tem um detalhe que chama a atenção, doutor Valdir, nesse relatório, é que apenas 1 a cada 5 pessoas que desenvolvem esse transtorno, essas pessoas têm um suporte, têm uma ajuda da saúde pública para se tratar. À medida que esse número só vai crescendo, são pessoas que vão ficando para trás. E a consequência disso também na nossa saúde pública são coisas que a gente precisa parar para pensar. Sim, é muito preocupante isso, né? A gente sabe que em locais que você não tem assistência à saúde mental, né, assistência a doenças psiquiátricas, até o índice de suicídio é maior, né? Então, que é a consequência, né, sim, fatal. Mas
O que o Franklin está falando é essa questão de quando a pessoa ela usa a droga, ela vai ficar sem a droga, ela entra em abstinência, que são sintomas advindos, então, da falta da droga no organismo. Conforme a droga que se está usando, no caso, por exemplo, cocaína, só para as pessoas que estão nos assistindo entender por que muitas vezes a pessoa fica internada, ou tem que ficar internada determinado período de tempo, porque uma abstinência, você trata uma abstinência de cocaína, é coisa de 3 meses. Obviamente, com o uso de medicamentos, a gente consegue interromper ou abrandar mais esses sintomas, né, durante esse período. Mas um tratamento, por exemplo, de dependência de opioides, fentanil, né, que agora está muito consumido. Que a gente vai falar dele agora. Exato. São 6 meses. Entendeu? Então, assim, a pessoa não tem, ninguém aguenta, ele pode falar muito bem, você ficar 3 meses sentindo abstinência, ou 6 meses com sintomas desconfortáveis. E para completar, as drogas, como eu falei, elas mimetizam os transtornos psiquiátricos e geram sintomas de depressão, sintomas de ansiedade. No caso, por exemplo, da maconha, que as pessoas consideram, né, a droga que vem só de uma planta, é inofensiva, gera uma síndrome gravíssima, que chama-se síndrome amotivacional, onde a pessoa perde completamente a motivação. Entra num quadro muito parecido com o que nós temos na esquizofrenia, que é um quadro grave na psiquiatria, né? Um quadro de um transtorno mental grave, onde a pessoa tem o que nós chamamos de sintomas negativos, então ela fica assim desligada do mundo, ela fica no mundo dela, no autismo, né? No autismo é assim, separada, isolada, não cuida de si, da sua higiene. Enfim, o mundo para ela não existe, só aquele lugarzinho que ela está. Agora, então, o senhor muito tocou preocupante. no ponto do fentanil. Presta atenção, pai e mãe, porque a gente precisa muito da sua atenção para essa nova droga, porque aqui no Brasil, o problema das drogas atinge principalmente pessoas com idades entre 15 e 64 anos. A maconha é a mais usada, em seguida a cocaína, ainda também tem o crack. E nós somos um dos países que mais consomem crack no mundo. E agora, as novas drogas atraem os jovens. A gente está dando aqui o exemplo do fentanil. Aqui no Espírito Santo, esse ano, a polícia fez 2 apreensões de drogas e foram encontrados diversos frascos de fentanil, que hoje é a droga que mais mata nos Estados Unidos. A primeira apreensão, não sei se você recorda, a gente vai te relembrar, foi em fevereiro desse ano, quando um laboratório foi encontrado em Cariacica. Foram 31 frascos de fentanil. E agora, na última terça-feira agora dessa semana, 41 frascos foram apreendidos no bairro da Penha, aqui em Vitória. O fentanil tem um poder viciante muito grande e aqui no Brasil já tivemos mortes por causa do uso dessa droga e a gente vai ver agora. Um medicamento 50 vezes mais forte que a heroína, 100 vezes mais potente que a morfina. E todo cuidado é pouco. Nas mãos erradas, pode custar a vida. Foi o que aconteceu com uma auxiliar de enfermagem que morava aqui em Itapeva, no interior de São Paulo, cidade que fica a 300 quilômetros da capital paulista. A mulher, de 47 anos, fazia uso do fentanil, mas no dia 8 de julho de 2020, a aplicação foi fatal. Antes mesmo de injetar todo o líquido, ela não aguentou a dose. O filho da auxiliar de enfermagem afirmou que a mãe era dependente do medicamento e o que ela mais precisava era de ajuda para largar o vício e não ter acesso fácil ao anestésico. Então, assim, é uma regra que esse medicamento deve ser difícil de ser liberado. Não é porque não tem por que ela ter conseguido de fácil como ela conseguiu. Esse médico anestesista foi viciado em fentanil durante 8 anos. Usava o medicamento todos os dias. A cada 2 horas eu tinha que fazer o uso de uma pequena dose para voltar a uma pseudonormalidade. O anestesista travou uma dura batalha para conseguir se livrar do vício e até hoje luta para não cair na tentação.
Eu passei 5 anos sem pegar naquela droga na mão novamente. Eu não encostava nela. Hoje ela não me afeta mais, graças ao tratamento, né? Se eu parar de fazer recuperação, fatalmente eu vou voltar a adoecer e posso voltar a usar droga novamente. No ano passado, 170 mil pessoas morreram por overdose do fentanil nos Estados Unidos, segundo dados da Vigilância Sanitária norte-americana. A situação dos norte-americanos acendeu o alerta aqui no Brasil e o Ministério da Justiça criou um protocolo compartilhado com os Estados Unidos para monitorar a substância. Mas a gente está numa situação ainda diferente do que acontece nos Estados Unidos, em que de fato a gente tem uma epidemia de mortes por fentanil e esperamos nunca chegar nesse ponto. Mas as pessoas já estão morrendo por aqui também. É uma dor incurável. Nem tem como assim medir assim o tamanho da dor que a gente tem, sabe? Meu Deus, a gente viu aí um relato, um depoimento muito importante de um médico, um anestesista que foi viciado em fentanil. Mas antes da gente repercutir o caso dele, vamos lá, professor Marco Aurélio. A gente está falando de um medicamento que ele é usado dentro de hospitais. Como que isso vai parar na mão de traficantes? Então, assim, por exemplo, a cocaína era remédio também, né, doutor? Era usada, chegou a ser usada. Então, muitas das drogas que vão parar na rua, elas começam sendo usadas como medicamentos, opioides, né, que sustentam também alguns remédios, e vão parar na rua. Então, o fentanil faz um caminho que não é tão diferente de outras substâncias anteriores. E aí, por enquanto, ainda está circulando entre meios mais de classe média aqui no Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado portuário, né? Então facilidade de chegada e de saída, mas ainda está circulando em meios de classe média. Estados Unidos já está caminhando para um modelo tipo crack. E como uma empresa também, uma empresa ilegal, uma empresa criminosa, mas funciona segundo lógicas de mercado. Você precisa ter novos produtos, precisa reduzir o custo. Então, de repente, você usa uma substância mais forte para poder ter um maior impacto com menor custo e você ganhar mais dinheiro. Então, essas lógicas econômicas também estão presentes no tráfico. Então, vamos procurar, olha, isso aqui consegue um efeito mais forte. Vamos roubar do hospital, o funcionário, servidor, médico, estudante. Está tendo um desvio, né? A própria Polícia Civil já falou isso essa semana. Ou seja, o que está por trás disso é uma quadrilha muito maior do que a gente imagina, que está ali agindo em diversos setores, desde a nossa saúde, né? A gente pensa que é só cenário de filme. Mas não, acontece aqui. A questão é isso, né? O que é, onde vai a saúde pública, onde vai a segurança pública? E eu acho que talvez a grande questão seja que a gente não deveria separar essas coisas, né? Deveria tratar essas coisas de uma forma mais integrada. E aí, ao lidar com o problema dos entorpecentes, lidar de forma integrada. Porque o que acontece? A gente tem muitas vezes um foco muito grande em algumas substâncias em alguns locais. Que normalmente são das comunidades mais pobres. E em outros locais, que são pessoas de situação social mais privilegiada, e certos tipos de drogas que são consumidos por pessoas da classe média alta, você tem um foco diferenciado, que às vezes acaba sendo menos violento, sendo menos agressivo. É a coisa do jovem, rapidamente, o jovem de periferia, rapidamente classificado como traficante. O jovem de classe média, muitas vezes com a mesma quantidade de entorpecente, ou até entorpecentes mais fortes, já é considerado como usuário. E aí o jovem de periferia não tem acesso ao tratamento, como a gente estava falando no bloco anterior. O jovem de classe média tem. Então, por exemplo, 1 a cada 5 tem acesso ao tratamento. Quem são esses 4 que não têm acesso ao tratamento? Né? Então, são coisas que a gente precisa pensar. Agora, sempre vão surgir drogas novas. Porque a empresa, como sempre tem um modelo de celular novo, tem um modelo de tablet novo, tem um modelo de roupa novo. Então, o tráfico, a empresa criminosa do tráfico, sempre vai buscar novos produtos, novas substâncias para produzir novas sensações e também por uma questão de custo, né, de novos mercados. Então, a droga que se consome numa rave, por exemplo, não é uma droga que se consome numa balada sertaneja. São 2 perfis diferentes. O estilo de música tem certos tipos de substância que você usa mais no dance, no trap,
que são mais psicodélicos, né? Conforme os grupos, né? Conforme as tribos, né? E aí eu quero saber aqui do Franklin, como que o jovem se comporta? Qual é a reação do adolescente quando surge uma nova droga no mercado? A curiosidade, né? De conhecer. E por já estar num grupo já ali envolvido, né? A sensação, igual o Marco Aurélio comentou, né? Que é acerca de sensações, né? Novas sensações. E cada vez que a droga mais aumenta a adrenalina, aumenta a curiosidade da pessoa querer conhecer. Que foi o que aconteceu comigo, né? Através do cigarro, da maconha, da cocaína, de conhecer novas drogas, né? Em si já está sendo distribuído, passado, e ali vai aumentando aquela adrenalina. O corpo começa a sentir vontade de participar de mais adrenalinas. E aí essa droga aí já vai aumentar mais a sensação, né? O corpo vai fazendo esse pedido e os traficantes vão se aproveitando disso, não é verdade, professor Valdir? Então, há um grande interesse. Tem gente que está consumindo essas drogas com essas misturas e nem sabe. E é aí que também está outro grande perigo. Sim. Como foi dito, né, essas drogas, para se tornarem mais baratas e mais disponíveis, elas acabam sendo misturadas. E surgem, então, essas novas drogas. Então, só para ter ideia do que foi falado aqui, assim, de 2001 a 2022, só a indústria de canabinoides cresceu 156%. Então, quero chamar a atenção para quem está nos assistindo, quanto mais permissiva é uma comunidade ao consumo de drogas, mais as pessoas vão usar drogas, porque elas vão entender que isso não faz mal. Né? Quer dizer, não faz mal, então pode usar. Se está legal, é porque eu posso usar. Foi dito aqui. E o maior problema que nós temos em relação às drogas no país são com as drogas quais? As drogas lícitas, legalizadas, no caso o álcool e o tabaco, que são os dois maiores problemas de saúde pública relacionados ao consumo de drogas. Então, portanto, você legalizar uma droga não significa que você vai controlar o consumo dessas drogas, porque as pessoas tendem a buscar conforme o mercado, né? Elas vão procurar, quando uma droga é legalizada, muitas vezes ela não vai na farmácia comprar, ou lá no local onde vende a droga toda produzida, eles vão comprar no câmbio negro, porque sai mais barato. E esse mercado, né, do narcotráfico, ele é muito inteligente nesse aspecto, porque ele consegue conduzir muitos jovens a fazer o uso dessas substâncias, cada vez mais substâncias novas, que eles vão misturando ali e produzindo drogas com efeitos, como o Franklin falou, cada vez mais assim, que vai aumentar essa sensação, vamos dizer assim, psicodélica, né, que as pessoas querem ter, essa sensação de sair fora de si, essa sensação desligada da realidade, essa sensação de fugir, né, assim, dos problemas. Então, existem diversos fatores que vão justificar por que uma pessoa usa droga, mas nenhuma pode explicar completamente, mas as pessoas usam drogas muitas vezes para poder melhorar o rendimento, porque quer estudar mais, porque quer, né, ser mais inteligente, ou porque ela não está bem e quer ficar bem, ou porque ela está bem e quer ficar melhor ainda, ou porque ela tem um problema de depressão e ela quer melhorar esse problema, que ela quer melhorar o rendimento do trabalho. Então, a gente pode citar aqui no caso, né, assim, o Ribit, que os motoristas usam para poder ficar acordado, para poder render no trabalho. E aí a gente lembra dos estudantes também, que usam os anfetamínicos para poder melhorar os concurseiros, né, seu desempenho. E isso vai ter um custo, tá? Vai pagar. Uma hora a conta vai chegar. A conta vai chegar. O nosso tempo já acabou, mas eu só queria que a gente finalizasse, Franklin, você dizendo como que você fez para sair dessa vida. Eu conheci, né, foi através da igreja. Igreja, fé. Foi através da igreja, através da palavra de Deus. Né, o pastor pregando, eu visitando, né, essa instituição. E ali eu tive um encontro com Deus, né,
E comecei a fazer as visitas. E através dessas visitas, eu passei por um processo de libertação. Amém, que bom que a gente está aqui mostrando que é possível sair dessa e o quanto é importante você conversar com o seu filho, com o seu neto, seu sobrinho sobre esse assunto. Gente, obrigada pela participação de vocês, uma boa tarde, viu? Obrigado. E um feliz Dia dos Pais para quem é pai, né? Tá, Obrigado.